Bom dia! Ao iniciarmos um novo dia, ao desfrutarmos deste privilégio que Deus nos dá, de termos uma nova etapa para fazermos o bem, praticarmos justiça, já agradecemos a Deus por isto. E no início pedimos a Deus que ajude aos estudantes, aos trabalhadores nas indústrias, nas lavouras, em casas, seja onde for. Que todos tenham saúde, força, vigor, determinação para permanecer na vocação com que foi chamado. Em nome de Jesus Cristo. Sejam todos abençoados. E o nosso assunto neste novo dia é o perigo da negligência. Negligência a gente compreende assim como que o contrário, da diligência. Então a palavra de Deus nos manda buscar a diligência. Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 1, ele fala sobre sermos diligentes em buscar aquilo que Deus tem dado a nós. É seu, é nosso. A herança da vida eterna. Agora nós vamos negligenciar a vida eterna por causa de bagatelas do mundo? Não, você não pode pensar assim, não pode fazer assim. Então, Pedro, no capítulo 1 da sua segunda carta, ele nos diz para que sejamos todos diligentes. Verso 5: Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. O amor fraternal em outras Bíblias, que é o 6º degrau que se dizem da estatura, e deixar o mais importante de fora, Com a piedade, fraternidade, e com a fraternidade, o amor, ágape. E colocaram ali como pedra de coroa. Você tem que receber ele agora, quando Jesus vier. O amor é o coroamento da sua fé. Entendeu? E agora, o negligente, Salomão falou muito sobre ele. Mas vamos tomar apenas um verso 9 do capítulo 18 de Provérbios. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Então já anda juntos, são companheiros, o negligente e o desperdiçador. Mas nós vamos basear em Hebreus capítulo 2 a nossa meditação. Então comecemos do verso 1 e vamos até ao verso 11, é o nosso texto de hoje. Se você desejar acompanhar, pegar a sua Bíblia e conferir aí, às vezes dá alguma diferença de algumas palavras, mas o sentido é o mesmo, Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Estão compreendendo? Não é porque você recebeu, está andando com a palavra, que você já conquistou tudo o que você precisa conquistar. Isso é como você chegar numa empresa, você conquistou a vaga, agora você vai conquistar a sua posição. Estão vendo? E nós somos diariamente provocados pelas astutas ciladas do diabo.
Pedro chegou a nos advertir também sobre essas astutas ciladas do diabo, que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, aquele que está em pé, disse Paulo, olhe que não caia. Porque você é provado, eu sou provado, até o último momento. Até o último momento, Paulo estava encarando a morte e dizendo, acabei a carreira, guardei a fé. Tem pessoas que, em vez de guardar a fé, estão guardando ódio, melancolia e outras coisas que não são da luz. Agora, nós fomos chamados das trevas para a luz, das trevas do pecado para a maravilhosa luz do Evangelho, a maravilhosa luz da salvação. Então, a misericórdia de Deus nos alcançou. E devemos dar glória a Ele por isto. Obrigado, Senhor. Agora ajude-nos a sermos diligentes naquilo que nós temos que ser, buscar a nossa posição neste corpo glorioso que estamos. Então, repito o primeiro verso. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, porque não é difícil de desviar destas palavras. As interpretações, porque a Bíblia não é de particular interpretações, mas os homens se acham dignos de interpretá-las e modificá-las, por falta de ter entendimento, de conhecimento da própria palavra de Deus. Porque não é a todos que é revelado. Jesus falou parábolas e disse para os seus discípulos, bem-aventurados sois vós, porque a vós é dado conhecer os mistérios de Deus, a outros não. Então as pessoas, por desconhecer o porquê de Jesus dizer tais coisas, permaneciam nas trevas. Mas aqueles a quem Deus chamou para compreender, compreenderão. Então fique firme, apegue-se com a palavra que você tem ouvido, que é a Bíblia. Por quê? Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, ficou firme. Falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Palavras faladas por anjos, e todos que a desobedeceram, e todos que não cumpriram as ordenanças de palavras trazidas por anjos, sofreu um justo castigo, porque não obedeceram. Agora vem mais uma palavra gloriosa para nos levar a imaginar. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, olha o perigo aí de nós negligenciarmos aquilo que Jesus veio trazer para nós e preferirmos algo que não está nas Escrituras, por agradar a nós mais do que as Escrituras.
Mas tem uma coisa também, que às vezes as pessoas não compreendem, porque quando Jesus disse assim, olha, ninguém pode vir a mim, a menos que meu Pai o traga. E aqueles a quem o Pai trouxer, de maneira nenhuma o lançarei fora. Agora, quem que está levando você a Jesus? Sou eu? Porque se for eu, porque você simpatizou, porque se foi eu que... é por causa do irmão, é aquele outro irmão, aquele pastor, ele é muito bonzinho, ele é muito... Então eu vou lá naquela igreja porque ele é muito bom, ele é educado, ele é fino. Não é isso aí. A salvação não é isso, porque você vai em tal lugar porque o pastor é muito educado, fala bem, tem uma voz bonita. Vejam bem quantos laços que existem, e isto te leva a não receber a real salvação. Porque você vai negligenciar a salvação, embora ela venha de uma forma da qual você acha que não deveria vir. Eles recusaram a Jesus porque Jesus veio de uma forma que eles não estavam esperando daquela forma. Embora as Escrituras estivessem mostrando como ele viria, e ele veio de jeitinho que estava, porque Deus é justo. Por exemplo, se eu digo para você, olha, eu vou chegar na sua casa a tal hora, eu vou estar num carro branco com a placa tal e tal, e vou falar assim e assim quando eu estiver na porta da sua casa. Aí eu chego lá com um carro vermelho, com outra placa, e falo outras coisas. Aí você não vai saber que sou eu. Depois eu não posso dizer que fui justo com você, porque você não abriu a porta para mim. Eu estive lá na sua casa, chamei, buzinei, você não apareceu. Mas Deus não fará tal coisa. Ele fez de acordo com as profecias. E ele ainda age hoje de acordo com as profecias. Ele faz as coisas hoje de acordo com suas palavras. E ele não vai dizer uma coisa para um de um jeito e uma coisa para o outro do outro jeito. É a mesma coisa. O evangelho é só um, mas os homens retalham ele. Agora, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Seja diligente. É porque a salvação está pouco valorizada. O inferno está muito mais valorizado do que a vida, do que os céus. Os céus que eu digo não é os céus de glória de Deus, o céu nosso mesmo aqui na terra. Por causa do dinheiro. Então vejam bem, se negligencia o bem mais precioso que é a vida eterna e lançam mão com diligência, fazem tudo para serem alguma coisa aqui na terra. Essa vida que é passageira, cedo ou tarde passará, seja com 10 anos ou com 100 anos, vai passar. E quando menos espera, já estamos velhos. E que eu fiz eu, Senhor? E o que fiz eu, Senhor, em prol da vida? Então a vida eterna começou a ser anunciada inicialmente pelo Senhor e foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, Deus sujeitou todas as coisas ao Filho. Então todas as coisas foram sujeitas debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio.
Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, mas foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Agora, preciosos e amados irmãos, busquemos com diligência este conhecimento, esta sabedoria, esta vida eterna contida para todos nestas sagradas letras, nestes bem-aventurados ensinos, e não negligenciemos em viver uma vida para Deus. Em nome de Jesus Cristo, sejam todos ricamente abençoados. Amém.